16 horas 35 minutos de volta com o Brasil. Gente, olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira a lei que fixa piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras em todo o país. E sobre esse assunto, eu converso agora com Tardelli Cipaúba, que está com a gente. Mais uma vez, eu agradeço já a sua presença aqui no Brasil, gente. Boa tarde, nós que agradecemos o convite de vocês. É sempre um prazer estar nas mídias, falando sobre o árduo trabalho do nosso Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão e desta feita falando um pouco aí então sobre essa pauta que tem gerado muitas dúvidas, mas acima de tudo muitas alegrias, que foi a conversão, a transformação da PL, antes PL, e agora com a sanção ela se transformou em lei. E era um anseio já da categoria há algum tempo, né, por essa regularização, né? Exatamente. Nós temos aí por volta de 30 anos aproximadamente de uma luta dessas reivindicações. E que por conta do momento, de toda a conjuntura, tivemos aí a pandemia que evidenciou o trabalho da enfermagem, da saúde da população e a fragilidade, mostrou o quão aguerrido é essa categoria, mas, em contrapartida, o quanto ela é esquecida, o quanto ela está aquém daquilo que realmente pode trazer dignidade para ela, que é o piso salarial, né? Nós tivemos as palmas, nós tivemos o louvor da nossa população e agora estamos ainda mais felizes, tanto com essa gratidão da nossa população e agora com o reconhecimento pela lei do piso salarial para todo o Brasil, para a categoria de enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Você acredita que esse momento aí da pandemia ele realmente mostrou, né, que os enfermeiros, os profissionais ali de enfermagem estão sempre atentos na comunidade, essas questões de saúde, e agora foi o momento de mostrar essa dedicação, na verdade, como você falou, um reconhecimento, né? Isso, então a enfermagem ela já participa ativamente da vida e do cotidiano. A bem da verdade, a enfermagem ela está do nascer até o último momento de cada paciente nos hospitais. Então a enfermagem ela está ali à beira-leito, dentro dos hospitais, ela está nas unidades de saúde da família, ela está em todas as instituições de saúde espalhadas por todo o nosso Brasil, ativamente próximo de cada paciente. Então é um profissional que já é muito conhecido da população, mas talvez ele fosse como na Litania da Velha, que é um livro daqui de São Luís, que fala sobre os casarões, que os casarões são de tanto visualizados, às vezes eles não são mais percebidos. Né, os matos que estavam ali nos casarões, e as pessoas passam e aquilo ali parece se tornar algo comum. A enfermagem passou muito por isso e a pandemia evidenciou um momento em que a enfermagem agora ela desperta, ela passa a ser protagonista da sua própria história e os desafios que foram colocados diante da enfermagem pela pandemia, que de fato foi algo que levou muitas vidas no mundo inteiro. Os profissionais que mais perderam a vida foram os da enfermagem, por exatamente estarem ali na frente e mais tempo com cada paciente, mas isso não fez com que nenhum de nós nos furtássemos ao nosso dever de estar ali junto à população. Então, a população, ela teve essa notabilidade. Mais uma vez, a população agora ela volta a olhar para a enfermagem, não mais agora com aquele olhar de antes, que era mais um profissional da saúde, mas que esse profissional, ele faz sim a diferença na vida da população. E isso em termos dos hospitais, quanto mais aplicado, quanto mais valorizado, quanto mais reconhecido é esse profissional, tanto mais o índice de saúde da população ele tende a melhorar. Tardelli, tem a situação aí que o piso agora pode trazer segurança, valorização, mas tem alguns percalços que também vieram com ele, que ainda estão sendo caminhados, né, sendo trilhados. Como é que resolve essas questões como o veto? Isso, nós tivemos então na tarde de ontem, né, o nosso presidente ele sancionou o que antes era a PL 2564, o piso nacional da enfermagem, e ele se transformou, né, ele foi convertido agora em lei. Já foi publicado no Diário Oficial da União do dia 4, ontem mesmo foi colocado, e hoje nós temos aí como a lei número 14.000, ele hoje está como lei 14.314. E o percalço que teve, na verdade, a gente já sabe que foi uma grande vitória. Mas dentro das colocações, nós tínhamos um reajuste pelo INPC anual. Então, todo ano, digamos, se o piso
começa a ser pago esse ano. Em 2023, o cálculo do INPC, né, da nossa inflação, ele daria um reajuste automático para toda a categoria no começo de 2023. Então, era isso que estava em xeque e que foi, de fato, vetado pelo presidente. No entanto, nem tudo está perdido. Por quê? Porque ainda cabe voltar para a Câmara dos Deputados e pode sim ser negociado, feito um acordo com o presidente, para que nós possamos remover o veto e passar na íntegra como ele estava. Então, apesar de nós termos aí um veto colocado pelo presidente, que possivelmente nós conclamamos aí, é claro, toda a categoria continuar mobilizada, os nossos deputados de cada estado, de cada região, para que possam estar ali alinhados com essa pauta, para que a gente possa derrubar o veto, uma vez que nós temos aí uma valorização com piso salarial, R$ 4.750 para enfermeiro, 70% para o técnico de enfermagem e 50% para o auxiliar. Só que nós sabemos que a inflação hoje ela corrói, nós já vivemos isso há muitos anos. E se o reajuste continuar com veto, brevemente, aí dentro de poucos anos, a enfermagem poderá novamente ingressar nas maiores dificuldades com relação às perdas daquilo que hoje está sendo conquistado. Por isso a importância, né, de estar com a possibilitar esse reajuste anual, né? Exato, vincular ou fazer a indexação. Alguns têm discutido e que, na verdade, em conversa ou em algumas colocações do ministro Queiroga, ele defende que o presidente fez essa sanção em virtude de algumas orientações que colocam de inconstitucionalidade, uma vez que você já está dando um reajuste e você colocar um outro reajuste dentro daquele que você está dando, fazendo uma indexação automática, pode fazer o que aconteceu em alguns anos atrás, segundo eles, que era o quê? Como já sabe que vai ser indexado e vai ser aumentado, então os preços já tendem a subir considerando o aumento que já virá. Então, por conta disso, eles preferiram deixar ele de fora, e essa foi a defesa que o ministro Queiroga, ele colocou para algumas rádios em entrevista, mas que nós entendemos que pode ser colocado, ainda que possa ser revisto depois o índice, até mesmo porque a garantia do índice é uma garantia de lisura, de manter o reconhecimento e de que essa conquista, que ora está sendo reconhecida, continue com seu reconhecimento aí com o passar dos anos, entendendo que essa categoria precisa, de fato, desse direito, dessa remuneração, desse reconhecimento para que tenha o mínimo de dignidade para lidar, para levar dignidade para a sua família, para ter dignidade e, claro, para que, investindo na sua saúde, tendo uma melhor qualidade de vida, esse profissional faça reflexo dessa sua boa saúde na saúde da população. Tardelli, muitas pessoas perguntando aqui, do jeito que está, né, sem precisar voltar lá para debater novamente a questão, como é que fica esse reajuste? Começa a valer a partir de quando? O reajuste passa a valer a partir de hoje, ou a partir do momento que foi o dia 4, né, na verdade, de ontem. Então, mas dentro da lei que ela foi colocada, nós temos aí algumas particularidades. A lei, apesar da questão do veto, ela dizia duas questões. Ela trata tanto da enfermagem no caráter das leis trabalhistas, dos CLTs, ou seja, as instituições particulares, né, e trata também dos servidores públicos. Para a iniciativa privada, ele passa a vigorar de imediato, entendendo que, inclusive na própria entrevista do ministro Queiroga, ele dá um dado de 2020 da questão dos planos de saúde, né, da iniciativa privada, que eles teriam tido um lucro de aproximadamente 240 bilhões no ano de 2020. Né? Então, recursos para implementar a iniciativa privada teria para já iniciar e fazer esse acordo com seus trabalhadores. Já para a iniciativa pública, o que fica é um prazo durante esse ano de exercício que está terminando, o que a lei diz? Que no momento em que fosse sancionado, naquele ano, ele teria até o final do exercício financeiro daquele ano, ou seja, até 31 de dezembro, para executar a lei.
ou seja, o prazo máximo para que o servidor público faça jus a esse salário é 31 de dezembro até 31 e obrigatoriamente em 1º de janeiro de 2023. Agora, claro, isso não significa dizer que a iniciativa privada, nós temos aí algumas PLs que estão nas câmaras legislativas que vão dar subsídio, vão dar suporte para fazer esse custeio, que está em torno da casa de 16 bilhões. Então, nós teríamos 3 projetos de lei a princípio, ou 4. Era aumento da folha do SUS, dos pagamentos referentes àquilo que o SUS executa para os profissionais. Nós temos dentro da iniciativa privada um projeto de lei para desoneração de folha, ou seja, o governo ele diminui os impostos das instituições de saúde privada e, em contrapartida, ficaria mais viável o acordo para que eles possam honrar a lei do piso salarial. Esse é um primeiro ponto. E temos 2 pontos interessantes para a iniciativa pública, para os servidores públicos, que é uma PL tratando sobre os jogos no Brasil, a liberação possivelmente de jogos, ou como alguns chamam, jogos de azar, e também um outro muito interessante, que é os royalties do petróleo, destinar uma porcentagem dos royalties do petróleo, que só ele geraria mais de 60 bilhões, e é muito mais do que a enfermagem, no caso, precisaria. Mas, Tardelli, temos que fechar essas 3 PL para que isso seja executado? Não necessariamente. A exemplo disso, como servidores públicos, nós temos uma cidade em São Paulo, salvo engano, outra no Goiás, prefeituras, que já decidiram executar o piso salarial de alguns enfermeiros. Em redes sociais, eu vi a prefeita lá da minha cidade, de onde eu nasci, Vitorino Freire, a prefeita Luana, ela disse que já estava colocando na folha, alguns meses atrás, o piso dos agentes comunitários de saúde, que foi uma conquista recente, e que já estava se preparando, organizando a prefeitura para implementar o piso salarial assim que ele fosse aprovado. Então, nós temos aí alguns exemplos, ainda que pontuais, de prefeituras que já estão organizadas, de serviços públicos, que se organizaram, que estão ali com suas economias, na sua formatação, permitindo que o piso ele seja executado, que ele seja cumprido. E, claro, nós entendemos que na medida que o prefeito faz isso, ou a autoridade ele faz isso, ele traz valorização para os profissionais e, claro, para toda a população que faz uso da mão de obra, do carinho, do desempenho, da ética e do profissionalismo de cada profissional de enfermagem. Exatamente, a dedicação que esses profissionais têm, né? Tardelli, quero agradecer a sua participação aqui no Brasil Gente. Qual é o endereço lá do portal do Instituto que podem acompanhar? Nós estamos constantemente atualizando, nós temos uma página do Corém Maranhão oficial, qualquer um digitar o Corém, aí vai aparecer, e nós temos também nossas redes sociais no Instagram, que todos os dias, quase que 24 horas, nós estamos alimentando todas essas novidades, nós estamos atualizando esses dados, inclusive nós estivemos, toda a diretoria interina, que faz parte eu, primeiro secretário, doutor Deusdede, nosso presidente, e doutora Neuciane, nossa tesoureira do Corém, estivemos em Brasília, a fim de que pudéssemos acompanhar mais de perto e trazer essa grande novidade, né, esse marco emblemático histórico para toda a enfermagem brasileira e, claro, aqui trazendo para os nossos enfermeiros, para toda a nossa enfermagem maranhense, que está de parabéns, que acreditou nesse projeto, e é claro que nós possamos continuar acreditando, fortalecendo nossas redes sociais e marcando os nossos deputados e o nosso presidente para que a gente possa, sim, derrubar o veto e manter essa grande conquista aí para toda a categoria. Tardelli, agradeço mais uma vez. Vou fazer agora um breve intervalo, Dani, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Brasil Gente, não sai daí que a gente volta já.